Olha aqui, ó, atenção, um idoso de 71 anos, identificado como Matias Nonato Machado, morreu após ser atacado por um enxame de abelhas. Foi anteontem, na zona rural de São José do Divino, 233 quilômetros de Teresina. Após sofrer as picadas, a vítima foi socorrida por parentes, levada para o hospital, mas não resistiu. Outros 2 idosos que também foram vítimas do ataque foram atendidos e passam bem. Vamos falar agora pelo telefone com a secretária de Saúde de São José do Divino, Edilene Sampaio. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Secretária, o que contribuiu para a morte? Foi a demora no atendimento ou as picadas que atingiram o que morreu foram mais fortes do que a dos outros 2 que sobreviveram? Com certeza, Mabel Campo. As picadas do senhor que faleceram foram muitas, porque ele foi à busca do senhor lá e elas atacaram ele. Então, no imediato que ele correu para pedir socorro, já estava menos, quando ele chegou no local onde os outros estavam, já estava bem menos. E ele teve ainda foi tomar um banho próximo de lá. Depois do banho foi que ele voltou para casa e pediu socorro, ajuda. No momento já foi desmaiando já no momento e não reagiu mais de forma alguma. Aí foi que a família chegou com o carro e trouxe até a zona urbana, onde o médico da atenção básica fez o atendimento, mas ele já tinha falecido. Então foi a demora entre a picada e a chegada dele ao atendimento médico? Isso, eu acredito que sim. E os outros 2, qual a situação deles? Eles estão bem, eles só tiveram um pouco com secura, mas o médico da atenção básica passou o soro fisiológico e o procedimento para não que haja algumas complicações, mas eles estão bem. Secretária, eu quero agradecê-la pelas informações, muito obrigado. De nada, Madeira. Boa tarde. Boa tarde. E sobre esse assunto, picada de abelhas, o povo quer saber. Como devemos reagir na hora de um ataque, de um enxame de abelhas? A Gorete Santos vai tentar nos responder com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Olá, Gorete, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Exatamente, o Corpo de Bombeiros, que tem propriedade para falar desse assunto, durante muito tempo foi o responsável para atender vítimas, né, de pessoas aí que são atingidas por abelhas. Hoje, essa responsabilidade aqui no estado do Piauí, ela é atribuída à Companhia Ambiental, mas o Corpo de Bombeiros tem muitas informações para a população de como que deve reagir e também como pode ser feita essa prevenção. Eu estou aqui com Relações Públicas do Corpo de Bombeiros, o Major Egídio Leite, que pode trazer essas informações para a gente, começando no caso de quem de fato é atingido pelas ferroadas das abelhas. Qual que deve ser a reação? Boa tarde. Boa tarde. Não há dúvida que numa sociedade como a que nós temos hoje, em que temos notícias de muita violência, a pessoa morrer por picada de abelha causa estranheza, mas uma informação de caráter meramente estatístico é que por ano 150 pessoas no Brasil morrem atacadas por abelhas, em decorrência das ferroadas que sofrem das abelhas. Esse estudo é um estudo da Universidade do Estado de São Paulo. As medidas, os riscos, as proteções a serem adotadas dependem fundamentalmente de se a vítima sofre ou não de uma alergia em relação ao veneno das abelhas. As abelhas que representam perigo para as pessoas são as africanizadas, muito difundidas em nosso estado em decorrência da produção de mel. As pessoas, ao serem atacadas, se são alérgicas, podem realmente morrer até em decorrência de poucas picadas, ou alguns afirmam que até em decorrência de uma ferroada pode determinar a morte de uma pessoa. Quem não é alérgico suporta um maior número de ferroadas. Os estudos indicam que uma pessoa poderia suportar até 500 ferroadas de abelhas. Os cuidados dessas abelhas, os cuidados são no sentido de ministrar um antialérgico, né, um antihistamínico, como eles falam, e procurar cuidados médicos, porque as complicações podem ser de ordem respiratória, insuficiência renal,
aumento na pressão arterial, tudo isso em decorrência dessas picadas de abelha. A retirada, embora algumas pessoas discutam esse ponto, mas uma técnica que poderia melhorar a situação da pessoa é quando da retirada dos ferrões, porque uma abelha que ferrou alguém, ela termina morrendo porque a retirada do ferrão, quando da picada, vai determinar a morte dessa abelha. Mas o ferrão ficando no corpo e a pessoa não tirando corretamente, pode injetar mais veneno. Qual que seria essa forma correta? Assim, uma das técnicas que eles indicam seria uma retirada através de uma pinça, mas tocando a partir da base, muito próximo à pele, para evitar que termine por injetar mais veneno. Seria uma das medidas. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Amadeu? Eu sei que é difícil se está no campo e aí vê um enxame. Você não vai saber que tipo de abelha que está lá, né? Se é africana, se é italiana ou se é marimbondo. Mas eu queria saber do senhor se tem diferença. E os nomes são esses mesmos? Abelha africana, abelha italiana e marimbondo. E qual é a diferença entre eles? Bom, ele pergunta acerca da questão da identificação dos tipos de abelha. Se os nomes são realmente esses, abelha africana, italiana, marimbondo, como a gente costuma chamar aqui também. O que diferencia cada um deles? Esse esclarecimento para a população ele é interessante. Marimbondo está realmente em outra espécie, mas as abelhas que oferecem risco é o que as pessoas comumente no interior chamam de italianas, mas mais tecnicamente, essas abelhas são realmente chamadas de africanizadas, que é exatamente fruto de um cruzamento das abelhas africanas com as europeias que foram trazidas pelos colonizadores. Aí por isso que hoje me parece que o termo mais apropriado, principalmente para estes que produzem mel, são as abelhas africanizadas, mas todas estas apresentam ferrões. As nativas, que são exatamente as abelhas sem ferrão. Então, as que nós temos no nosso país que não tem ferrão, estas não representam risco. Essas já existiam aqui. As de ferrão foram as introduzidas ao longo de nossa história. Há como prevenir, Major, algum comportamento que a pessoa possa evitar ou pelo menos afastar essas abelhas? Perfeito. Medidas gerais. Já que não há um veneno específico para a abelha, adotar um comportamento de enxame, ou próximo a colmeias, evitar gritos, porque os sons agudos e os movimentos bruscos atraem, tá certo? Procurar proteger fundamentalmente os olhos, tá certo? E quando se estiver se afastando desse local, se estiver sendo atacado, procurar se afastar em zigue-zague, porque elas têm dificuldades para identificar as curvas. Então, se afastar em zigue-zague, entrar numa mata fechada, se existir, são possibilidades que são indicadas como medidas gerais no caso de ataque de abelhas. Quero agradecer então ao Major Egídio Leite pelas informações, ele deu dicas valiosas então aí, Amadeu, formas preventivas para a gente. Ele falava também a respeito de que uma outra medida seria se deitar. Se você vê de repente essas abelhas se aproximando, deitar no chão, porque essa visibilidade também delas não seria tão facilitada assim. Amadeu.